o título da mensagem é Alcançando a Grandeza das Pequenas Coisas. Amém? Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 16, no verso de número 10. Evangelho de Lucas, capítulo 16, no verso 10. Eu vou ler a parte A do versículo, ok? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Até aqui. Você perceba que nessa leitura você vê que o princípio, ele é bem óbvio, né? Fiel no pouco, fiel no muito, né? E esse texto, se você tem já um entendimento, uma compreensão, você percebe que esse texto, muitos dos pastores, inclusive eu, já utilizou no momento do ofertório, né? Porque na realidade também é aplicado esse princípio ali no ofertório. Mas eu quero falar de algo mais profundo da parte de Deus, né? Pelo menos aqui nessa questão do fiel no pouco, também fiel no muito. Para alcançarmos, queridos, a grandeza das pequenas coisas, porque essa é a temática do livro, nós precisamos ser fiel no pouco. Às vezes pensamos e sonhamos em coisas grandes para a nossa vida, mas Deus vai te dar essa coisa grande, isso que você visualiza como grande na sua vida, a partir do momento que você for fiel nas pequenas coisas, nas situações menores, porque Deus não vai te dar nada que você não possa suportar. E Deus, na realidade, Ele só vai proporcionar algo grandioso para você quando você passar no teste das pequenas coisas. Né? Você percebe, crente não joga na loteria, amém, irmãos? Glória a Jesus. Mas quando você vê uma pessoa aí que é noticiada, ganhou na loteria, né? E tirou uma bolada, o que acontece com essa pessoa um tempo aí depois? Geralmente acaba mal. Acaba mal porque primeiro é um jogo de azar. Deus não está nesse negócio. E segundo que, mediante aquela grandeza que ela recebeu, e ela não foi testada de maneira antecipada, ela não sabe usufruir daquilo que foi proporcionado para ela. Você já viu muito jogador de futebol também que não consegue manusear a fortuna que ganha. Muitos ganham valores absurdos aí durante a sua carreira e terminada a carreira perde tudo. Porque não foi testado nas pequenas coisas, não sabe valorizar o pouco, e aí quando tem o muito, ele não consegue administrar. Para alcançarmos, irmãos, isso eu estou falando exemplos para você conseguir se conectar comigo, amém, irmãos? Para você alcançar a grandeza das pequenas coisas, você precisa ser experimentado e ser fiel nas pequenas coisas. Jesus, ele fala no texto sobre o ser fiel no pouco e no muito, né? Então, se você é fiel no pouco, irmãos, fica tranquilo que Deus vai te colocar em posição de honra. Isso porque Ele vai cumprir a palavra dele. Então, falando de fidelidade, fidelidade é um atributo de Deus. Deus é fiel, amém, irmãos? E nós, muitas das vezes, não somos fiéis a Ele. E o não ser fiel a Ele atrapalha o mover de Deus nas nossas vidas. A grandeza das pequenas coisas passa pela fidelidade que nós precisamos ter para com Ele. Quanto mais nós honramos a Deus, Deus nos honra. Quanto mais somos fiéis a Deus, Deus é fiel com a sua palavra e nos abençoa. Quantos conseguem entender isso? Somente você mesmo, né? Quando se autoexamina, você precisa fazer esse exame em si, né? E você vai percebendo com esse autoexame qual é o nível de fidelidade que você se encontra,
né? Qual é o nível de fidelidade? Somente você e Deus vai conseguir ter essa percepção, né? Aonde você precisa melhorar, aonde você precisa alcançar esse nível de fidelidade com Deus. E para quê? Para que Deus possa te colocar em coisas maiores, né? Deus vai te colocar em patamares diferentes, irmãos, né? Isso eu não estou falando na questão financeira, não, irmãos. Na questão, sabe, de espiritualidade, sabe? Na questão de ser um homem e uma mulher de Deus. Deus quer te colocar, né, sobre situações que muitas vezes você olha, não, isso não é para mim, não é para você sim, irmãos. Deus quer fazer grandes coisas na tua vida. Só não faz e só não fez até agora porque você não conseguiu passar pela prova das pequenas coisas, né? Então, fidelidade, olha o que eu vou te falar agora. Fidelidade faz parte do fruto do Espírito, irmãos. Fruto do Espírito, é um gominho do fruto do Espírito. Então você precisa exercitar essa questão de ser fiel. Vou dar alguns exemplos, vocês já me conhecem bem, sabem que eu trabalho muito com isso. Alguns exemplos aí de fidelidade na Bíblia, né? Você não precisa abrir, só me acompanha. Lá em Êxodo capítulo 4, no verso 2, eu vou falar sobre Moisés agora, tá? Diz assim: então o Senhor perguntou a Moisés: o que é isso que você tem na mão? Ele respondeu: um bordão. Moisés tinha um bordão na sua mão, uma vara, né? E grandes milagres foram realizados com essa vara que Moisés tinha nas mãos. Sabe por quê, queridos? Ele obedeceu ao Senhor. O que você tem nas mãos? Né? De repente não é um bordão, não é um cajado, mas aquilo que Deus colocou nas suas mãos, se você obedecer, irmãos, grandes coisas Deus vai fazer na tua mão. Você pensa assim: eu não consigo falar de Jesus, porque eu não sei falar. Moisés também não sabia falar, e foi usado. Não sabia falar porque ele tinha problema de gagueira, dicção, não é isso? Então Deus quer te usar nas pequenas coisas. Quantas pessoas não abençoam as outras servindo o cafezinho? Olha o café da comunhão aí. Quantas pessoas não abençoam servindo um almoço? Ficou Cristina e Aninha ali, ó, na sexta-feira, eu só olhando elas na câmera, né? Igual formiguinha, fazendo a comida aqui na sexta-feira, para lá, para cá. Aí no sábado, agora de manhã, enquanto nós estávamos aqui cultuando o Senhor, estavam as duas lá. E Marilene se juntou a elas. Marilene não perdeu a pose, né? De vestido de recepcionista, né? Ela saiu inteirinha, trabalhou pra caramba, cara. Ó, que bênção. E abençoou nas pequenas coisas, doando o seu tempo, né? Então, isso eu falei de Moisés, trouxe aí o exemplo das irmãs, e pergunto para você de novo: o que você tem nas suas mãos? Deus está pronto para abençoar muitas pessoas, te abençoar mediante o que você tem nas mãos. Davi é outro exemplo. Ele foi ao encontro de Golias, e o que ele tinha nas mãos? Uma funda, uma tiradeira, né? Vocês conhecem o que eu estou falando? Lá na minha terra, em Padre Miguel, era estilingue, né? Ó, pá! Maldade, né? Acertar o passarinho, né? Eu nunca tive coragem de fazer isso, mas eu gostava de estilingue, né? E aí, Davi, ele tinha esse estilingue na mão, e estava lá o gigante, todo grandão, todo pomposo, pensando que ia ganhar o povo de Israel, kkk, perdeu. Uma pedra no meio da testa. Poder de Deus. Então, com uma pedrinha, irmãos, uma funda e 2 pedras, não foi? Não foi 2 pedras? 5 pedras, né? Errei nas contas. Mas uma foi na testa, né? Então, pequena coisa, alcançando a grandeza das pequenas coisas, né? Muitos têm falado, irmãos, não para Deus, né? Muitos têm falado não para Deus, e nas mínimas coisas.
nas mínimas coisas, nas coisas pequenas, não tem sido fiel a Deus, e por esse motivo, acabam sendo reprovados por Ele. Deus está estabelecendo pequenas coisas, presta atenção, irmãos, quando Deus colocar na tua mão, e eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, Deus vai colocar algo na sua mão, e você precisa ser aprovado. Se ligue em Deus, tenha essa percepção, tenha esse discernimento espiritual, porque coisas grandes Deus quer fazer na tua vida, a partir de pequenas coisas. Esse é o nosso Deus. Eu falo mais sobre esse assunto no livro, tá? Eu não vou terminar, vou te deixar com água na boca. Vou para o segundo ponto, vamos lá. Deixa eu tomar um pouco d'água aqui. Mas já deu para entender, amém, irmãos? Nas pequenas situações da vida, Deus faz o grande dele acontecer. Amém, irmãos? Nas pequenas situações da vida, Deus faz o grande dele acontecer. Nós precisamos, irmãos, parar e avaliar como Deus deseja se manifestar em nossas vidas. Quantos de nós levamos aí uma vida corrida e não temos tempo de ir para o secreto do nosso quarto? E não conseguimos analisar o que Deus quer de nós? Porque Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus tem um propósito para cada um de nós. E nós precisamos, com certeza, avaliar o que Ele tem colocado em nossas mãos. Deus tem colocado pequenas coisas nas nossas mãos, e essas pequenas coisas, se você for fiel, você poderá abençoar multidões, a começar da tua casa, a começar da sua família, a começar do seu trabalho, irmãos. Deus quer que você, homem, você, mulher, seja muito abençoado. Então você precisa estar conectado com Deus, saber, né, que Deus quer fazer o grande acontecer a partir de você entender qual é o segredo que Ele tem para liberar para você, irmãos. E isso só no secreto do teu quarto. Não vai ser o pastor que vai falar para você, mas é Deus que vai falar com você. Como o grande de Deus se manifestará nesses dias? Você pode parar para pensar como é que o grande de Deus vai se manifestar na sua vida? Através do segredo revelado. Ele não vai revelar para mim, Ele não vai revelar para o irmão do lado, Ele vai revelar para você. Vai revelar para você, quando você se conecta com Ele, e aí naquele instante você vai entender e ter a percepção e fazer tal como Ele está liberando, amém? Bom, para você entender um pouco mais sobre o que eu estou falando, o texto de 1 Reis, você não precisa abrir, anota, depois você lê em casa, que não vai dar tempo. 1 Reis, capítulo 17, do verso de 8 a 24, né? Aqui é a história ali do profeta e a viúva de Sarepta, né? E ali nós temos 4 atitudes que nós vemos nessa história, que é importantíssimo para que você venha a entender quais são as situações que nós precisamos ter, né? E mediante o exemplo aqui do profeta Elias e da viúva de Sarepta, você vai começar a colocar em prática na tua vida. Verso 9 e 10, né? O texto diz assim: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Deus falando com o profeta. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Elias, escutando a Deus, o que ele fez? Obedeceu. Ele obedeceu. Irmãos, primeira atitude para você alcançar a grandeza das pequenas coisas: obedeça. Obedeça.
verso 13 a 15, agora eu vou falar da viúva. Elias lhe disse: não temas, está falando para a viúva, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora, depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e ela e a sua casa muitos dias. Irmãos, aquela mulher podia questionar, porque ela estava passando fome, e ela escutou a palavra do profeta e obedeceu. Quantas vezes não escutamos a palavra do profeta e colocamos em xeque: será? Será? E aí você perde a bênção. Obedeça, obedeça. Aleluia. Primeira atitude, obediência. Segunda atitude, a importância, irmãos, da simplicidade nas pequenas coisas da vida. Irmãos, nós vivemos um tempo tão corrido que, sabe, acordamos de manhã e não temos tempo de dar um glória a Deus. Quando você vê um passarinho cantar, quando você vê o sol nascer, aquele céu azul, o céu nublado, por que não? Graças a Deus por esse dia, por você abrir os olhos e se levantar, sabe, pequenas coisas. Você não agradece pelo prato de comida. Agradeça, irmãos, pelo pão com manteiga que você está comendo, junto com um cafezinho. Dá graças a Deus por tudo e todas as coisas. Hoje você pode estar comendo pão com manteiga, de repente um pão com epa. Amanhã você vai estar comendo, sabe, na mesa de um hotel 5 estrelas. É fiel no pouco, tem um coração grato a Deus, Deus vai te colocar sobre muito, irmãos. Você está entendendo a mensagem de Deus? Você está entendendo o propósito da fidelidade, de saber que Deus, Ele vai te proporcionar aquilo que você merece, irmãos. E Ele vai galgando passos. Se hoje você está nesse nível, irmãos, se prepara. Mediante a fidelidade que você tem para com Deus, Ele vai te colocando, subindo os patamares. E vai te colocar, irmãos, naquilo que Ele deseja, naquilo que Ele quer para a tua vida. Mas você precisa estar preparado, irmãos. Você não vai chegar nesse patamar se você não estiver preparado. Porque Deus só vai te colocar aqui quando você estiver preparado. E quando eu digo preparado, porque Ele vai te dar algo que você vai conseguir desenvolver e não vai se afastar do caminho. Entende? E isso se faz necessário. Então a importância da simplicidade nas pequenas coisas, eu vou ler o verso 9 aqui, né, que na realidade da necessidade física do profeta, nasce a oportunidade do grande Deus. Olha isso. Versículo 9 diz assim: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. O profeta estava com fome. Ele, na realidade, mediante essa situação simples da vida, Deus iria fazer o grande acontecer. Verso 12, da necessidade física da viúva, nasce a oportunidade para o grande de Deus. Falei do profeta, vou falar da viúva. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha na panela, e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou preparar esse resto de comida para mim, e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Irmãos, mediante as pequenas coisas, aqui nós temos uma pequena quantidade de alimento, mas ali a atitude daquele homem, a atitude daquela mulher proporcionou o grande de Deus. Eles experimentaram o milagre do Senhor, irmãos.
mediante uma situação que você olha catastrófica. Quantos aqui já ficaram desempregados? Eu já fiquei desempregado, irmãos. Eu nunca tinha experimentado isso na vida. Tem uns 6, 7 anos, não é isso, mano? Ficou desempregado. Nossa, eu não via horizonte nenhum na minha vida. Sabe, o dinheiro da rescisão acabando, como é que faz? Precisava comprar comida. Daqui a pouco aparece, sabe, um irmão abençoado na porta, cheio de alimento para minha casa. Sabe, um mover de Deus acontecendo. E durante aquela semana surge uma ligação, irmãos, para eu começar a trabalhar. E do nada, onde você não tinha vaga nenhuma para a minha área técnica aqui no Rio de Janeiro, surge uma vaga. Lá na Barra da Tijuca, nem pensei 2 vezes. Vou, em nome de Jesus. E fui. E como eu fui abençoado. Porque de lá, 6 meses depois, a minha carreira começou a deslanchar novamente. E se eu pensasse assim, não vou, eu não vou, eu quero outra coisa, uma coisa maior. E eu fui para lá ganhando bem menos do que eu ganhava. Sabe, irmãos, você tem que estar conectado com Deus. E através das pequenas coisas, saber que Deus vai te proporcionar algo grandioso, irmãos. Algo grandioso te espera na tua caminhada. Então essa é a segunda atitude. Você perceber a importância da simplicidade nas pequenas coisas da vida. Terceira atitude, a fé sincera. Você sabe o que é uma fé sincera? Versículo 18. A viúva vai diante do profeta Elias e lhe apresenta pela segunda vez a sua terrível situação. Ela estava obedecendo, mas ela foi ao profeta e falou assim, ó: então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Não é que ela não estava acreditando, mas ela estava sendo sincera diante do profeta. E mediante essa sinceridade, Deus agiu. Porque em momento nenhum ela deixou de acreditar. O profeta Elias, ele também assume a sua responsabilidade diante da viúva e de Deus. Diz assim o texto a partir do verso 19. Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava. E olha o que o profeta diz: deitou o menino em sua cama, então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a essa viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Ou seja, o profeta que estava liberando a palavra de Deus, estava liberando a atitude, ele mesmo se achegou a Deus e falou: o que está acontecendo, Deus? É isso mesmo? Ou seja, tem certeza? Eu falo muito essa pergunta, a Luciana, né, fica, mas ele é a fé sincera. Está acreditando, está crendo e está sendo sincero com Deus. E nós precisamos ter essa fé sincera. Não uma fé que na realidade coloca em xeque e não acredita. Os dois, tanto Elias quanto a viúva de Sarepta, eles estavam acreditando, mas estavam sendo sinceros. E a sinceridade precisa passar por alguém que quer alcançar a grandeza das pequenas coisas. A quarta atitude, e isso tem a ver com a fé também, é a fé em ação. Você tem a fé sincera, mas também você precisa ter a ação. Ou seja, partir para dentro, né? Ou seja, fazer acontecer. E aí no verso 21 e 22, o profeta Elias, através dessa fé em ação, é usado para a manifestação do grande de Deus. Diz assim o verso 21: e estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. Preste atenção, o profeta Elias, ele foi sincero com Deus, ele obedeceu, ele foi sobre o menino, né? E declarou: o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu, irmãos.
Olha isso, a oportunidade que esse homem teve. A oportunidade de glorificar ao Senhor através da atitude de uma fé sincera, de uma fé em ação. Irmãos, de repente você está passando numa situação, sabe, uma situação de enfermidade, que basta você tão somente orar a Deus, confiar a Ele, e sabe, ter essa fé sincera, essa fé em ação, para você ver o grande de Deus acontecer ali, naquela enfermidade. Quantos creem que Jesus faz milagre ainda hoje? Ele é o Deus de milagres. Então o grande de Deus, ele pode acontecer na tua vida mediante a tua fé, irmãos. A tua fé sincera, a tua fé que você coloca em ação, irmãos. Seja fiel nos gestos e atitudes que sejam condizentes, sabe, irmãos, com esse homem e essa mulher de Deus. Essas atitudes, irmãos, fazem parte aí do clichê, do script, né, que o homem e a mulher de Deus precisa ter para alcançar as grandezas de Deus na sua vida. Falo mais sobre esse assunto no livro. Amém? Então vamos para a parte 3, que o tempo voa. Vou falar aqui na parte 3, prometo ser rápido, né? É porque na realidade cada item desse, irmãos, é uma pregação, né? E aí a gente está deixando você com água na boca. Mas você entendeu bem aí a parte 2, amém, irmãos? Então o item 3 é: não despreze seus talentos. Fala aí para o teu irmão da direita e da esquerda: não despreze seus talentos. Diz assim o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14. Diz assim, Jesus falando: pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Quantos conhecem esse texto? Essa parábola aqui, o Senhor Jesus falando sobre os talentos, ela marca a história de um homem ou uma mulher de Deus. Porque na realidade, Deus estabelece dons e talentos para todo o seu povo. O que você vai fazer com os talentos que você recebe é uma decisão sua. Mas se você parte do princípio que se você ganhou 1 talento, né, e você entende que esse 1 talento é algo pequeno, mas que Deus pode proporcionar algo grandioso, irmãos, você vai alçar voos maiores. Você consegue entender isso, irmãos? Glória a Jesus. Então, a parábola, ela fala aqui sobre o homem que recebeu 5 talentos, sobre o que recebeu 2 e sobre o que recebeu 1, né? Aos que receberam mais de 1, esses desenvolveram bem seus talentos, e glória a Deus por isso. E isso é muito bom, isso é realmente bom, né? Agora, eu quero falar justamente sobre esse que recebeu 1 talento, né? E aí, entenda bem que eu tenho certeza que se você recebeu mais de 1, né, dá glória a Deus por isso, mas se contextualize e entra aqui comigo também nessa conexão, como se você também tivesse recebido 1 talento, né? Então você recebeu uma pequena coisa, algo Deus te deu, algo Deus colocou nas suas mãos. Quer seja a sua profissão, a sua maneira de ser, né, o seu temperamento. De repente você é uma pessoa muito extrovertida, igual a minha amadinha, né, como ela abençoa as vidas, né, que estão ao redor dela com o jeito meigo dela de ser, um jeito amigo, um jeito extrovertido. Cada um tem seu jeito, e você tem a oportunidade de abençoar outras pessoas mediante esse talento que Deus te deu. Nós já falamos, irmãos, sobre a questão de atitude. Então, você recebeu um talento, você precisa ter uma atitude para você reconhecer aquele talento e fazer tal como a vontade de Deus, né? Então você precisa ter também a questão da obediência à palavra de Deus, ter o discernimento para reconhecer esse talento,
ter também o exercício da fé sincera, né, e da fé que executa, né, justamente o que nós vimos ali na história do profeta Elias, né, junto com a viúva de Sarepta, e colocar em prática, e também em alusão ao que Deus proporcionou a Moisés, através do bordão, né, através daquela pequena, daquele instrumento que ele tinha nas mãos, Deus pôde fazer milagres. E aí, volto a perguntar para você, o que você tem na mão, né? Quando você tem um talento nas mãos, irmãos, você consegue identificar um talento que Deus te deu? Faz assim para mim, se você consegue. Você consegue identificar? Tem irmãos que não conseguem identificar, né? Não levantou a mão, não está nem entendendo o que eu estou falando, né? Eu estou falando em português, irmão. Você consegue identificar os talentos que Deus te deu? Então faz assim, ó. Isso, glória a Jesus, glória a Deus. Eu tenho que ter esse feedback, eu tenho que ter esse retorno, né? Então, irmãos, se você consegue identificar, né, esse talento, se prepara, se conecta com Deus. Deus vai fazer coisas grandiosas. A partir disso aí que Deus colocou nas suas mãos, irmãos. Deus quer fazer algo grandioso. Olha, eu vou falar ainda sobre a parábola dos talentos. E vou dar 2 exemplos para vocês. De pessoas comuns que receberam um talento e desenvolveram. Só vou falar 2, tá bom? Silvio Santos. Silvio Santos, vem aí. Parararara. Ele era camelô no Rio de Janeiro. Viu? Recebeu um talento, desenvolveu. Isso eu estou falando de coisas assim, né, do mundo secular. Quem conhece o McDonald's? Mesma coisa mesmo. Mesma coisa. Então assim, olha, Deus está colocando um talento nas suas mãos. O que você vai fazer com esse talento, irmãos? Está esperando o quê? Isso eu estou falando na questão de trabalho. Amém, glória a Deus por isso, sim, mas na questão também ministerial, na questão espiritual, irmãos, Deus está te preparando para voos maiores, né? Você quer ficar no mesmo lugar o tempo todo? Fica no mesmo lugar não, avança. Deus te preparou para você avançar, caminhar, sabe, retroceder jamais. Não é isso, irmão, aquele negócio lá, não é isso, irmã? É avançar tão somente, retroceder para quê? Né? A não ser que você dê um passo para trás para dar 2 para frente posteriormente. Aí é uma estratégia que Deus vai te dar. Mas eu falo mais sobre esse assunto no livro. Mas você conseguiu entender a questão dos talentos? Então eu quero orar por você agora. Glória a Jesus. Fica de pé quem entendeu a mensagem. Se você não entendeu, fica sentado. Mas fica de pé você que entendeu a mensagem. Quero orar por você nessa hora. Viu aí, diaconia? 7h30. Deus é bom, hein? Comecei 7 horas. Aprende aí, viu? Para a glória de Deus. Fecha teus olhos aí. Glória a Jesus. Deus, te damos graças, te louvamos. Te pedimos a tua bênção sobre teu povo, ó Deus, que entendeu a mensagem. Ó Deus, de verdadeiramente alcançar a grandeza das pequenas coisas, Pai. Ó Deus, abençoa esse homem, essa mulher que está com a mão no coração. Escuta aí, irmão, bota a mão no coração, você que entendeu. Deus abençoe esse teu filho, essa tua filha, Deus, que percebe e entendeu, ó Deus, a tua mensagem, que quer experimentar o novo de Deus, experimentar a grandeza das pequenas coisas. Colocamos diante do Senhor esse homem, essa mulher, essa família. Exercitamos a fé juntamente com teus filhos e declaramos um novo tempo sobre a vida deles. Declaramos verdadeiramente que teus filhos irão desfrutar da grandeza das pequenas coisas, Pai. Irão desfrutar, ó Deus, e poderão colocar em prática os talentos que o Senhor tem dado a cada um deles. Irão, ó Deus, caminhar em verdade e fazer tal como a tua palavra de Deus diz, para obedecer, se importar com as pequenas coisas, exercitar a fé, tendo uma fé sincera e uma fé também que executa, uma fé que vai para cima, uma fé que coloca em prática os princípios de Deus. Ó Deus, nos ajuda a reconhecer
reconhecer o que nós temos em nossas mãos. Ó Deus, nos ajuda a reconhecer e colocar em prática aquilo que Tu queres para a nossa vida. Nós queremos ter em nossa vida, ó Deus, o mistério revelado da Tua parte. Então nos ajuda, nos revela, ó Deus, no secreto dos nossos quartos, ó Deus, aquilo que Tu queres para a nossa vida, aquilo que Tu queres para a nossa família, aquilo que Tu queres para o trabalho de cada um aqui. Nós oramos com fé e abençoamos o Teu povo, abençoamos a Tua igreja nessa hora, e isso nós fazemos em o nome do Senhor Jesus Cristo, e todo aquele que crê, diga amém. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, eu estou terminando, né? Eu falei para vocês que nós temos aqui edições desse livro, temos 18, não é isso, mano? Tem 18 livrinhos aí. Eu vou ficar lá atrás, né, na área ali da lanchonete. Quem quiser adquirir, né, é aquilo que eu falei para vocês, o valor mínimo é R$20, né, CNPJ da igreja, transfere o Pix para lá, ou, né, em espécie mesmo, e você adquire esse livro. De repente você pode levar para abençoar outras famílias, abençoar outras vidas, tá? Tem maquininha de cartão lá também, mesmo valor. Lembrando que o valor mínimo, o valor de edição foi R$20. Se você quiser abençoar com mais, amém, glória a Deus, a igreja recebe de braços abertos aí a tua oferta, amém? Vamos levantar tuas mãos, vamos agradecer a Deus. Não. Amém. Deus, nós te damos graças, te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, por esse dia, por essa noite, por esse culto abençoado. Nós rendemos graças ao Senhor, te agradecemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Leva o teu povo debaixo da tua proteção, guarda, livra de todo mal, que tenhamos um final de noite abençoado, um final de semana abençoado e uma semana vitoriosa na tua presença. Oramos com fé e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Rica e abundantemente.